Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos agora à nossa primeira aula de língua portuguesa. Das páginas 32 à página 36, nós estamos trabalhando ainda o volume 2 do Sistema Farias Brito. Vamos lá, turma do terceiro ano, manhã e tarde? Bom, nós temos no capítulo 4, Eu tenho direitos e deveres. Quando nós falamos de direito, a criança fala, eu tenho direito. Tem que conhecer também os seus deveres. Antes de nós trabalharmos o conteúdo do livro, do nosso capítulo, eu trouxe para vocês um pouco sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o nome da lei de número 8.069, promulgada em julho de 1990, que garante às crianças e os adolescentes seus direitos e deveres. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre os direitos e deveres que estão no Estatuto da Criança. Vou colocar alguns para a gente trabalhar, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais sobre o ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma legislação extremamente importante que promove a assistência integral às crianças e aos adolescentes e protege os seus direitos básicos. Olha só, o ECA ele vem para promover a assistência e garantir os direitos básicos das crianças e adolescentes. De acordo com essa legislação, que é a lei do ECA, são deveres da criança e do adolescente. Olha só, deveres. Primeiro nós vamos conhecer nossos deveres, depois os direitos. Eu coloquei alguns. Claro que lá no Estatuto tem mais, tá? Coloquei alguns para a gente poder trabalhar aqui antes do nosso conteúdo, da introdução. Respeitar pais e responsáveis. Porque, às vezes, por que a gente está colocando pais e responsáveis? Porque, às vezes, o papai e a mamãe deixam você na responsabilidade de outra pessoa. E o mesmo respeito que você tem pelos seus pais, você deve às pessoas que também estão cuidando de vocês. Em muitos casos, são os avós, tios, ou outra pessoa que foi contratada para ficar com vocês e acompanhar. Então, respeitar pais e responsáveis é um dos deveres da criança. Frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série. Por isso é muito importante a presença, a frequência em sala de aula. É por isso que a professora tem um diário de classe. Aquele diário de classe onde você fala presente ou faltou, é onde fica registrado se você está frequentando na sua carga horária, está cumprindo com o seu dever de estudante, que é frequentar as aulas. Certo? Olha a professora na sala de aula. Próximo. Respeitar os professores, os educadores e demais funcionários da escola. Todas as pessoas do ambiente escolar merecem respeito. O porteiro, a pessoa da faxina, da cantina, professores, coordenadores, direção. Então, todas as pessoas, as crianças, elas têm um dever, está no estatuto isso aí, de respeitar as pessoas que fazem parte do seu cotidiano escolar, da sua vida escolar. Respeitar o próximo e as suas diferenças, como religião, classe social ou cor da pele. Olha só, lembra que a tia até cantava com vocês, aquela ser diferente é normal? Bem legal aquela musiquinha. E tem aqui uma frase, ó, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Olha só, como a diferença aqui, que legal, todo mundo sendo amigo. Ninguém vê isso, né, gente? Cor, classe social, todo mundo é amigo. Bom, esses ainda são os deveres que estão presentes no Estatuto da Criança. Bom, agora tem outros, viu, crianças? Tem outros, além desse eu coloquei só alguns. Agora nós vamos conhecer, porque além dos deveres da criança e dos adolescentes, o ECA também resguarda, ou seja, dá aquele direito, está aí adquirido para você, o direito de cada um deles. E aí nós vamos resumir os direitos agora das crianças. Conhecer os deveres, agora os direitos. Toda criança tem o direito a não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Ó, não brigar, não discutir com o colega, com as pessoas da casa. O psicológico é quando alguém fala algo para você e lhe magoa. Tá? Então, fisicamente é quando chega no seu corpinho, chega a agressão, lhe machucar.
psicologicamente, quando alguém fala algo para você, e isso lhe machuca profundamente. Então, são dois tipos de ocasião aí, dois tipos de ocorrência em que a criança ela não pode sofrer nenhum tipo de violência. É um direito da criança. Criança tem direito de expressar seu pensamento e os gostos religiosos. Toda criança ela tem o direito de dizer, a minha religião é essa, a minha é aquela, de expressar seus pensamentos também, falar o que está sentindo, ter acesso a condições dignas de saúde, ter acesso a ir ao hospital, a ambulatório, como assistência médica, odontológica, desde a fase da gestação, quando está no bebezinho, na barriga da mãe, até a adolescência, a criança tem esse direito resguardado para ela. Ter acesso à educação, toda criança. Nenhuma criança ela pode ser negada em escola, não, viu, gente? Então, ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. E também ser protegido contra o trabalho infantil. E o que é esse trabalho infantil? Aquelas crianças que vocês verem na rua, às vezes nos sinais, trabalhando, ali é um trabalho infantil, tá? Onde a criança deixa de frequentar a escola para trabalhar naquele ambiente que não é um ambiente da criança, que é aquele ambiente de rua, de estar se expondo ali a perigo, a violência. Então, ser protegido contra o trabalho infantil, fica ligado sempre, viu, crianças, quando vocês verem isso acontecendo na rua. E aí nós temos aqui a imagem da professora com as crianças, com toda, olha, gente, as crianças são bem diferentes umas das outras, mas todo mundo consegue conviver no mesmo espaço. Por quê? Porque a educação infantil é um direito fundamental de toda criança. Não só a educação infantil, a educação básica é um direito fundamental da criança e do adolescente. Agora nós vamos entrar no nosso conteúdo. Já expliquei os seus deveres, os seus direitos, já falei um pouco sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu trago para vocês a nossa unidade 4, onde tem Eu Tenho Direitos e Deveres. Olha só, eu percebo que aqui é como se fosse uma atividade de classe, de casa, que a menina está realizando. Olha só, ela está utilizando uma cartolina, um material da escola, onde ela está colando essas gravuras, essas imagens. Aí nós temos dois questionamentos, certo? Na página 32, que é o que eu vejo e o que eu sei. Aí nós temos, ó, cuidando dos animais, ajudando em casa na alimentação, fazendo as atividades escolares na escola, lazer, se divertindo, ajudando na arrumação da casa e o acesso à assistência médica. Pronto, olha só, gente, que legal esse painel que ela está fazendo de direitos e deveres. Aí tem aí, o que eu vejo? Observe a imagem. Você fica aí na página 32, eu só ampliei aqui para vocês, que é o que eu vejo. Observe a imagem e converse com os colegas. Então, nós dois vamos conversar agora, tá? O que a personagem está fazendo? Você viu lá que ela estava montando um mural, não é isso, gente? Ela estava fazendo um cartaz. Certo. E o que fazem as crianças das fotos? O que foi que eu disse? Algumas estavam arrumando, ajudando na arrumação da casa, ajudando a lavar a louça. Outras estavam na escola, fazendo atividade escolar, estavam numa consulta médica, estavam apenas brincando no momento de lazer, cuidando do animalzinho de estimação. Não é isso, gente? Era o que eu estava fazendo nas fotos. E o que motiva essas ações? E o que motiva a realizar essas ações em crianças? Olha, todos esses questionamentos eu quero que você registre no seu caderno de casa, o que você está vendo, viu? E o que motiva essas ações? Bom, são direitos e deveres das crianças, certo? Que toda criança tem direito a realizar todas essas ações, ó, que nós estamos vendo aqui, ó, na página anterior. Todas essas ações. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo um cartaz para representar esses direitos e deveres. Vamos agora ao próximo. O que eu sei? O que eu sei tem aí. Aí é para você. Você agora vai falar de você. Resposta pessoal, eu quero que você registre também no seu caderno de casa esses questionamentos da página 32. Tem aí. Quais são as suas responsabilidades diárias em casa e na escola? Então, primeiro você vai dizer quais são as suas responsabilidades em casa.
Ah, em casa eu arrumo minha cama, eu arrumo meu brinquedo, eu arrumo meu quarto, ajudo a mamãe, cuido do meu animalzinho de estimação. Na escola, presto atenção às aulas, cuido do meu material, não jogo lixo no pátio, lavo minhas mãos antes das refeições e após ir ao banheiro. Então, vocês coloquem aí no seu caderno, gente, viu? Essas suas responsabilidades. Eu dei apenas alguns tópicos aqui para vocês, mas vocês podem colocar outros, tá? Quais são os direitos e os deveres das crianças? Ó, quais são? Nós já falamos aqui, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, né? A ser respeitado, independente da religião, da classe, da cor. E o dever que a criança tem? De ir à escola, frequentar regularmente, tem o direito de respeitar os pais irresponsáveis, não é isso, criança? Então, vocês vão vendo que nós acabamos de falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pesquise outros direitos e deveres que estão presentes no Estatuto do ECA, e aí você coloca aqui nesse tópico, onde tem aqui da página 32. Próximo. Vamos agora dar entrada no nosso gênero textual, tá? Que é o conto. Nossa, gente, eu gosto muito de trabalhar com o conto. Porque o conto, olha, é como está dizendo aí mesmo, ó, na explicação. É o gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, não são textos muito longos, os contos, né? Curta, que tendo começo, meio e fim. Eu consigo identificar o começo do conto, o meio e o fim da história narrada de maneira breve, porém, o suficiente para contar uma história completa. Entendeu? São textos curtos. Eu identifico o tipo de história, se é fantasia, se é uma história fictícia ou real, porque conto pode ser real ou fictício. Fictício, o que é fictício, tia? Imaginário, que vem da imaginação, onde tem fadas, gnomos, duendes. Então, isso são fictícios. Porém, o suficiente para você contar a história completa. Aí você entende. E o que mais tem no conto? Nos contos, nós podemos identificar alguns momentos do desenvolvimento. Tio, o que é desenvolvimento? Quando você está escrevendo a historinha, que você sabe o começo, o meio e o fim, ali você está no desenvolvimento da história. Mas aí, quando eu estou estudando conto, eu posso trabalhar a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial é o começo da historinha, viu, crianças? O conflito é quando há algum conflito mesmo, alguma pessoa que está discordando com outra, ou alguma situação de perigo. Clímax é o ponto principal da história e o desfecho é o final, tá? Primeiro texto, o texto 1, da página 34, diz assim: você vai ler um conto e ele narra a história de uma menina e seu cãozinho. Preste atenção nas personagens e nos acontecimentos narrados. É um conto. Olha só, o conto é O Cão de Lia. Olha só. Você está vendo aqui a Lia, estou apresentando para vocês, e aqui é o cãozinho de Lia. No dia em que Lia leu a história daquele cachorro, ficou fascinada. Chegou para a mãe e disse: mãe, eu quero um cachorro igual ao do livro. E a mãe, sensata como a maioria das mães, respondeu: minha filha, os cachorros reais não são iguais aos da história. Para começar, os da história ficam ali paradinhos, não se mexem, não latem, não fazem cocô no tapete, pipi no sofá. Os cachorros verdadeiros rasgam livros, acabam com as plantas do jardim, comem sapatos e, quando cisma, rosnam e até mordem. Já pensou nisso? Mas, mãe, eu quero um cachorro como este aqui. Ela está se referindo que ela quer um cachorro igual ao do livro. Certo, criança? Igual até fisicamente o do livro. Minha filha, isso é ilusão. Cachorro de verdade dá trabalho. Mas eu quero ter trabalho. Você não vai limpar a sujeira, você não vai dar banho, ensinar, vigiar, passear com coleira, vai? Vou. Eu limpo, dou banho, ensino, passeio, faço tudo.
Isso é relativo, minha filha. Muito relativo. Mãe, o que é relativo? Aí a mãe explicou. Relativo é tudo aquilo que está em relação com alguma coisa. Coisa esta que pode mudar de acordo com a relação que ela tenha com uma terceira coisa. Se está confuso, vou explicar. Essa é toda a explicação da mãe para ela. Vamos lá? No dia em que tiver outras coisas mais interessantes ou importantes para fazer, você não vai querer nem passear, cuidar, limpar, porque não vai ter tempo, nem vontade, ou simplesmente vai estar cansada. Mãe, se meu cachorro for um cachorro relativo, não existem cachorros relativos. Como não? E se o meu cachorro de verdade, por causa do amor e dos cuidados que eu vou dar para ele, ficar maravilhoso, você deixa? A mãe encurtou a conversa. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. Você está prometendo o quê? Que ela está prometendo? Que vai limpar, cuidar, passear, dar banho, né, criança? Lia, teimosa, juntou 1 ano de mesada e comprou um cachorro parecido com o do livro. Parecido como o do livro. Mesma raça, mesma cor, mesmo jeito, levou-o para casa, deu a ele um nome, uma coleira, um carinho, atenção, banho e comida. Olha só, ela estava cumprindo a promessa que ela tinha feito à mãe dela. O cachorro fez pipi no sofá, cocô no tapete, roeu as sandálias de borracha, fugiu para a rua e ainda comeu 3 peixes do aquário. Foi dose. Por um tempo, Lia fez tudo para educá-lo. Limpou, passeou, conversou, ensinou, vigiou, mas foi só por um tempo, tá? Só um tempinho. Olha aí a Lia, gente, com ele. Olha que legal. Ensinando. Olha só, ela está ensinando o cachorrinho a hora da alimentação dele. Hoje, crianças, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia. Porque chegou a época das provas, Lia está muito ocupada e é a mãe quem dá banho, alimenta, limpa, passeia, cuida. Enfim, educa. Mas mãe e promessa são muito relativas, né? Muito legal este conto de Lia e o cão de Lia, das páginas 34 e 35. Agora nós vamos para alguns questionamentos, ainda na página 35. Releia essas 2 expressões do texto. Cachorro relativo, promessas relativas. Qual o significado de relativo e relativas nessa expressão do texto? É que não vai variar, gente? Ou pode mudar? De acordo com o texto, o que a mãe estava dizendo, o que era relativo, era algo que mudava ou algo que não mudaria? O que vocês acham? Tudo bem, quem disse a letra B, que pode mudar. Relativo é que pode mudar. Próximo. No caderno de produção, lembra o caderno de produção de vocês, aquele fininho que acompanha o material do Sistema Farias Brito? Pois ele mesmo. Na página 10, onde tem palavras, tantas palavras, vocês vão responder as questões abaixo. A questão aí abaixo, ó. Substitua nas expressões as palavras relativo e relativas, pelo significado que você escolheu e faça as alterações necessárias. Olha só. Nessas 2 frases, cachorro relativo, promessas relativas. Você vai trocar por essa frase que você colocou aqui e vai escrever isso no seu caderno de produção, na página 10. Procure outro significado no dicionário de relativa também e acrescente e faz alterações nessas 2 frases. Cachorro relativo, promessas relativas. Faça uma frase com elas 2, tá bom? Vamos lá, crianças, na página 36 tem assim. Para compreender o texto, um pouco de conversa. Primeira questão tem assim, converse com os colegas. Vamos lá, nossa conversa aqui, vocês e eu, e a pessoa que está do seu lado lhe orientando. Letra A, de acordo com a mãe de Lia, que diferenças existem entre cachorros reais e os cachorros das histórias? A mãe da Lia falou o que para ela sobre os cachorros reais?
reais e os cachorros da historinha que ela estava lendo? Vamos lá? Ela colocou: os cachorros das histórias não existem. Os reais fazem xixi, cocô, travessuras e precisam de cuidados. Você pode acrescentar, se você quiser, que os cachorros das histórias eles não existem, ficam paradinhos, não ladem, não mordem, não rasgam as plantinhas e jornais. E dizer que os reais, sim, fazem xixi, cocô, travessuras e precisam de cuidados. Por que, na letra B tem, por que o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia? Estava no finalzinho da história, né? Que diz assim, porque a mãe acabou assumindo a responsabilidade de cuidar do cachorro. Quem acabou assumindo? Foi a mãe, como ela mesma previu. Ou seja, que ela mesma já tinha comentado anteriormente que a Lia ia comprar esse cachorro, mas que ela não ia cuidar como deveria, até que ela cuidou no começo, mas que depois a mãe assumiria toda a responsabilidade. Então, ela previu isso aí. Ela falou anteriormente, já avisando que ela ia acabar sobrando para ela todos os cuidados com o cãozinho. Na letra C, tem assim. Quem foi que fez uma promessa relativa na história? Quem foi, crianças? Foi a Lia que fez. Você já fez alguma promessa relativa, hein, crianças? Lembra? Uma promessa que pode mudar. Você já fez alguma promessa? Eu quero que você escreva, viu, aí. Que promessa foi essa? Ah, tia, uma vez eu prometi. Escreva aí direitinho, tá bom? Fique sabendo, no conto há narrador e personagens. O narrador conta a história. As personagens participam dos acontecimentos narrados. Na escrita, quando você vai ler uma historinha, quando você vai ler um conto, na escrita você vai perceber que as falas das personagens, elas podem ser indicadas por aspas. Ó, quando a personagem vai falar, lembra que quando nós estávamos falando da mãe de Lia, ó, pode aparecer as aspas ou por travessão. Aspas ou travessão. Para introduzir as falas, usam-se 2 pontos. Várias vezes lá no conteúdo, na nossa história, no nosso conto, tinha a mãe da Lia dizendo, mãe da Lia, sensata como todas as mães, diz. Aí tem os 2 pontos e logo em seguida abre aspas e a mãe da Lia vai falar. Então, deixa eu ver aqui, olha só. Trouxe exemplo para vocês. Chegou para a mãe e disse, olha só os 2 pontos, porque vai introduzir a fala da personagem. Aspas, tia, mas eu vejo nas minhas historinhas travessão. Não tem problema. A fala dos personagens pode ser indicada pelas aspas ou travessão. Aqui no nosso conto, nós usamos as aspas, mas na próxima vez que eu vier, nós podemos trazer outro conto com travessão. Aí tem, mãe, quero um cachorro igual do livro. Olha só, as aspas introduzindo a fala de qual personagem? Da Lia. Pronto, a fala da Lia, estou identificando. E a mãe, sensata como a maioria das mães, responde, olha só os 2 pontos, porque eu vou introduzir a fala da personagem. Aspas, porque vai começar a personagem a falar. Minha filha, os cachorros reais não são iguais aos das histórias. Fecha aspas. Ela falou, tem que abrir, a gente fala assim, abre aspas, fecha aspas. Diferente do travessão, que a gente só coloca no início da fala e pronto, e o ponto final. Certo? Quem foi que falou isso aqui? A mãe da Lia. Então, são os 2 personagens. Na verdade, eu consigo mostrar para você, nessa parte aqui, do que eu acabei de dizer. Que nesse conto nós temos narrador, que é quem narra a história, e os personagens. Aqui, ó, chegou para a mãe e disse. Quando eu falo isso, é o narrador que está dizendo. Aí a Lia fala essa parte aqui, ó, que é a parte dela. Novamente o narrador entra na história e fala, e a mãe, sensata como a maioria das mães, responde, essa parte aí é do narrador, por isso é que ele não tem aspas. Certo, crianças? O narrador está contando a história. E na hora que o personagem vai falar, aparece, ó, você consegue identificar quem é a mãe e quem é a filha. Para casa, no livro do Sistema Farias Brito, responder a página 36 e 37. Nesses questionamentos, vocês vão ver que há um momento de vocês voltarem ao texto e identificar as falas dos personagens, da mãe da Lia e da Lia. Vocês vão ter que identificar cada uma delas, tá bom? Faça com capricho, faça direitinho, chame o orientador somente quando você terminar a sua atividade. Leia,
em voz alta e com entonação. Obedeça os 2 pontos, sinais de pontuação, exclamação, interrogação e ponto final. Ok? Então, crianças, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!